Agora para falar da aprovação da renovação do Fundeb. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos essa matéria. O texto elaborado pela relatora, a deputada professora Dorinha Seabra, fixou em 23% a participação da União no financiamento da educação a partir de 2026. Após acordo com o governo, o relatório reserva ainda cerca de 5% para o investimento em educação infantil. O texto base da proposta foi aprovado em primeiro turno por 499 votos a 7 e em segundo turno por 492 votos a 6. Os deputados Bia Kicis, Cris Tonieto, Felipe Barros, Júnior Amaral, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Márcio Labre e Paulo Martins, todos apoiadores do governo, foram os únicos votos contrários. Com a conclusão da votação, a PEC seguirá para o Senado. Já nesta quarta-feira, a Câmara aprovou uma medida provisória que cria um auxílio financeiro da União de até 16 bilhões de reais aos estados e municípios para compensar perdas financeiras em decorrência da pandemia de Covid-19. Os fundos estão previstos na Constituição e são compostos por impostos arrecadados pelo governo federal. A Câmara tentou votar a MP no início da madrugada desta quarta-feira, após a aprovação da PEC do Fundeb. Mas houve resistência da própria oposição. Isso porque os deputados eram contrários ao trecho incluído pelo relator Hildo Rocha, que destinava 4 bilhões de reais para socorrer empresas de transporte público sem contrapartidas como manutenção de empregos ou ampliação da gratuidade do serviço. Vai lá você, Rodrigo Constantino. Fundeb, né, no programa de ontem, e eu pensei na mesma hora que eu vi essa notícia no Roberto Campos como o único nome ali quase isolado, né, lamentando a Constituição Cidadã, enquanto todo mundo festejava, e ele chamava de Constituição Besterol, aquela que distribuía muitos direitos e pouquíssimos deveres, né? Eu tive o mesmo tipo de sentimento. A lista de nomes, inclusive, que você, por ser tão pequena, pôde ler na íntegra dos deputados que votaram contra esse Fundeb aí, é uma baita lista, né? Gente de muito respeito, como o deputado Paulo Eduardo Martins, o próprio Luiz Felipe Orleans Bragança, a deputada Bia Kicis e outros. Então, mostraram independência, né? E mostraram que não cedem à pressão, seja do próprio governo, que na sua liderança pediu para votar a favor, e eu até entendo do ponto de vista pragmático, guerra perdida, pelo menos você fica com a imagem, né? Mas eu parabenizo esses que mantiveram ali o compromisso com a sua convicção e com aquilo que eu considero também correto. Não achar que o problema da educação brasileira é ficar dando mais recurso público nesse sistema fracassado e falido. Ainda mais recurso da viúva, né, pela União, que vai aumentar até 23% da participação, que hoje é de 10% nesse bolo todo. E cada vez centralizando mais e podendo gastar até 85% só com pagamento de salário de professor. Um destaque que foi vencido, proposto pelo Partido Novo, que pelo menos ia, primeiro, descentralizar mais isso, entender que cada município tem uma realidade, e segundo, criar ali um teto de 70% para não virar apenas um departamento de RH que fica transferindo recursos da viúva para professores Brasil afora, que muitas vezes agem mais como doutrinadores ideológicos do que professores de fato. Então, eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que não é isso que vai resolver problema algum de educação no país. O problema de educação é má formação de professor, não importa o salário, é problema de doutrinação ideológica que muitos negam e fingem que não existe, chamando de guerra cultural ou de paranoia de reacionário, né, tapando o sol com a peneira, e olha que é um baita sol e uma peneira toda furada, porque basta ter olhos para enxergar o enorme problema que é a total hegemonia marxista em sala de aula, né, nas universidades federais e por aí vai, e o que isso gera em termos de fábrica de analfabetismo funcional e esses rankings lamentáveis que temos no PISA, né? Então esse modelo está fracassado. Eu não consigo vibrar com mais recursos públicos da União, principalmente, jogados nesse bueiro, né? E, para finalizar, quando você está na dúvida, você olha o grupo que está comemorando, né? Então, a gente sabe quem é que está em polvorosa hoje com essa chance que o Senado provavelmente vai aprovar nas linhas do que veio da Câmara, né?
E quem está comemorando hoje é a turma da Uni, é a turma do PSOL, é a turma do PT. Não dá para festejar junto com essa patota, não é mesmo? Josias. O próprio governo agora está comemorando, né, tentando pegar uma carona no que aconteceu, né? Essa votação do Fundeb, ela está crivada de ironias. Quem acha que o Fundeb é ruim, precisa dizer o que coloca no lugar, né? O governo levou uma lavada no plenário da Câmara, né? Só 7 deputados se posicionaram contra essa votação. Ironicamente, o pedaço do governo que entrou com a cara nessa surra que ocorreu ali na Câmara foi o Ministério da Economia, veja só. Coube à pasta chefiada pelo Paulo Guedes realizar as manobras de última hora que os deputados ignoraram, desmontaram. O novo ministro da Educação, o Milton Ribeiro, recém-empossado, já virou ali um figurante. Se há alguma matéria, alguma votação relevante na área da educação neste ano, é o Fundeb. E o ministro foi um figurante nesse episódio. O antecessor, o Abraham Weintraub, foi enviado lá para um exílio dourado nos Estados Unidos. Ele, enquanto esteve no Brasil, estava tão ocupado em travar a sua guerra cultural que não teve tempo de cuidar da educação. O novo Fundeb passou pela janela e só o Weintraub não viu. Foi uma sorte do Brasil, aliás, porque a ausência do ministro nesses debates preencheu ali todas as lacunas. O presidente Bolsonaro, no governo do Bolsonaro, o Ministério da Educação até aqui amou o caos durante 1 ano e meio e foi plenamente correspondido. Na estratégia de votação em que a Câmara renovou e aperfeiçoou o Fundeb, que é o fundo que financia o ensino básico no Brasil, o governo fez o papel, eu dizia mais cedo, de um jogador que levanta da mesa de pôquer sem dinheiro para pagar o táxi. Ele perdeu todas as suas apostas. O Fundeb melhorou, foi aperfeiçoado, porque o governo fracassou nas suas tentativas de piorá-lo. A emenda constitucional que foi aprovada lá na Câmara tornou o Fundeb permanente e elevou de 10% para 23% a fatia da União no fundo. Não é um aumento imediato, escalonado ao longo do tempo, até 2026. O governo quis adiar as novas regras para 2022, perdeu. Tentou transferir 5% do fundo para o Bolsa Família, para melhorar eleitoralmente a situação do Bolsonaro. Não colou. Conseguiu ali, aliás, num bom movimento, destinar 5% para o ensino infantil, sem tirar do Fundeb, dentro do Fundeb, mas para obter isso, teve que pingar ali no cesto mais 3%. E propôs que a verba do salário de professor pagasse a aposentadoria, também foi ignorado. Então, o governo tomou uma lavada. Foi ali Então, acho que ali há algumas lições que o presidente precisa tirar. Primeiro, é que não adianta ficar guerreando consigo mesmo e, se o governo não fizer, alguém fará. Então, o Congresso vai fazer. Está acontecendo a mesma coisa na reforma da tributária. Estava andando no Congresso. Agora, o Ministério da Economia está tentando pegar uma carona no que está acontecendo no Congresso. Não adianta fingir que as coisas não acontecem. E outra lição que foi dada nesta votação é que o Centrão, ele apoia até certo ponto. O líder lá informal do Bolsonaro, o deputado Arthur Lira, que é o principal líder do Centrão, ele tentou adiar a sessão. Mas a tropa dele tem os seus interesses também. Então, entre a educação e o Bolsonaro, eles ficaram com as verbas que o Fundeb vai enviar para as suas prefeituras. Então, agora acho que o governo tinha que se preocupar, um dado da realidade, isso vai ser aprovado no Senado, o governo tem que se preocupar agora em montar uma boa estrutura para ver como é que esse dinheiro vai ser aplicado, tentar influir na aplicação do dinheiro. Incluíram-se ali alguns estímulos para quem melhorar na educação, achei pouco, 2, alguma coisa por cento, serão destinados a municípios que melhorarem os seus indicadores da educação. Então, ali, a realidade é essa. O governo agora está tentando pegar uma carona, dizendo que, olha que bom que foi aprovado, e estão se reposicionando lá no Senado. Agora, o presidente, se for esperto, e ele vai extrair desse episódio boas lições. Do contrário, vai continuar correndo atrás dos fatos. Thaís Oyama. Olha, essa discussão do Fundeb, ela é tristemente pobre, né? Pobre
Para começar, no sentido literal, porque a gente tem que lembrar aqui que o Fundeb está longe, infelizmente, está longe de ser um luxo, né? Ele serve para pagar professores, para comprar material escolar, para bancar as despesas com transporte, para que as crianças consigam chegar até a escola. Então, é uma coisa da mão para a boca, não é um complemento, é um oxigênio, ele é indispensável para manter as escolas funcionando. Não vai dar um salto de qualidade, não vai fazer uma revolução na educação, não vai tampouco resolver o problema da educação. É simplesmente para poder manter as escolas funcionando. É esse país que a gente tem, é esse país que a gente vive. Então, a participação do governo federal, que agora sobe para 23%, segundo a proposta aprovada ontem na Câmara, ela serve para complementar o dinheiro dos estados e municípios nas regiões em que só os estados e municípios não conseguem fazer face às despesas mínimas. Então, ele ajuda a equalizar minimamente a educação, ou seja, evitar que uma criança do Maranhão, um estado pobre, né, fique muito para trás de uma criança que nasceu no estado do Sul ou do Sudeste, simplesmente porque nasceu no Maranhão e não nasceu em Santa Catarina. É isso que a professora Dorinha, relatora do projeto, diz. Agora, a PEC aprovada na Câmara em 2 turnos, ela vai seguir para o Senado, para uma votação também em 2 turnos, e se tudo der certo, ou seja, se o Senado não fizer mudanças, ela segue para frente, do contrário, ela tem que voltar para a Câmara, porque o Senado teria feito mudanças. A boa notícia nisso tudo é que o governo desistiu, sob pressão, né, mas desistiu de tentar tungar uma parte do Fundeb para incorporar essa parte no programa futuro aí chamado já de Renda Brasil, que pode ser uma necessária política de complementação de renda, mas que também está sendo feito porque promete render muitos dividendos políticos para o presidente Bolsonaro. Então, o governo tentou cortar caminho, tentou pegar um atalho aí, dar uma mordida no Fundeb para garantir um pedaço dessa Renda Brasil, e foi aí na base do se colar, colou, e não colou, e ele teve que recuar. Agora ele vai ter de batalhar isso pelas vias normais, votação em plenário.